Olá, pimpolhos! Olha quem chegou! Eu, o professor Mafson Darley, seu professor de matemática, é isso mesmo! E o nosso sexto tempo de hoje, vamos embarcar numa aventura matemática direto da fábrica mais divertida de todas. Sabe qual é? A fábrica de brinquedos! É isso mesmo! A nossa missão é descobrir qual é a peça certa para completar cada montagem. Tem brinquedo com partes retinhas, outros com partes arredondadas, isso mesmo. E a matemática, claro, a linda matemática, vai nos ajudar a entender tudo isso. Essa é uma ação da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Então, dá um foco na telinha aí e bora montar e se divertir com as formas mágicas. Vamos nessa! E aí, pimpolhos? Veja só, hoje recebemos um alerta da linha de montagem da fábrica de brinquedos. Parece que as peças mágicas chegaram misturadas, olha só, e agora ninguém sabe onde elas se encaixam. Mas não é só olhar e escolher qualquer peça não, hein? E aqui, cada detalhe importa. Se tem base, se tem ponta, se é toda curva. Olha ali, cheia de cantinhos, viu só? E é a matemática que vai nos ajudar a identificar e classificar essas peças com precisão. Essa matemática é linda. Então vamos dar uma mãozinha no departamento de montagem dos brinquedos? Vamos lá, vem comigo. E é lá que começa a mágica, mas também é onde os desafios aparecem. Pimpolhos, o departamento de montagem está mesmo precisando de ajuda para entender direitinho o formato dessas peças. Olha só, as peças têm formas bem diferentes. E reparem bem, todas elas têm 3 dimensões: altura, largura e comprimento. Quando uma forma tem essas 3 dimensões, ela é chamada de figura espacial, ou melhor, sólido geométrico. Uma bola de futebol, uma pirâmide, um cubo mágico, todos são exemplos de figuras espaciais. E entender essas formas é o primeiro passo para arrasar na montagem dos brinquedos mágicos. E agora que a gente já sabe o que são figuras espaciais, chegou a hora de classificá-las em grupos. Isso é super importante na hora da montagem dos brinquedos, porque cada peça tem um formato diferente. E a gente precisa entender como elas se comportam. Vamos lá então? Nessa fábrica, os sólidos geométricos podem ser organizados em 2 grandes grupos: os poliedros e os corpos redondos. Os poliedros são aqueles sólidos com tudo retinho, e todas as suas faces são planas, formadas por figuras geométricas como quadrados, retângulos ou triângulos, ou seja, formadas por polígonos. Essas faces se encontram nas arestas e se ligam nos vértices. Sabe aquelas caixas de brinquedos? Bom, os cubos mágicos ou as pirâmides decorativas? Bom, todos esses são exemplos de poliedros. Já no segundo grupo, esse daí, temos os nossos queridinhos aqui da fábrica de brinquedos. Sabe qual é? São os corpos redondos. Esses sólidos são bem diferentes dos poliedros. Eles têm superfícies curvas. E essas características faz com que eles tenham uma habilidade muito, mas muito legal. Sabe qual é? De conseguir rolar, pimpolho! Viu que divertido? Mas cada um de um jeitinho diferente. É uma habilidade perfeita para criar movimento, giro e rolamento nos brinquedos mágicos. Nesse grupo mágico, encontramos 3 peças especiais. Olha ela chegando! Chegou! Aí, na telinha! Então,
foco na telinha e esquece o carequinha. Esse daí, ó, é o cilindro. E esse aí, cone. E esse último é a esfera. E agora, Pimpolho, vamos analisar cada um deles. Vamos lá, então? Então, tchau, tchau, cone, tchau, tchau, esfera. Opa, calma, pode ficar aí, cilindro. Calma. Ó, o cilindro tem duas bases circulares e de mesmo tamanho. Viram aí? Ligando essas duas bases, temos a parte lateral, que é curva. E tem mais, hein, Pimpolhos? Ele rola direitinho para frente e para trás, seguindo o sentido das suas bases, igual a rodinhas de um carrinho. E agora, tá chegando aí o nosso amigo cone. Olha ele aí, ó. Ele tem uma base circular, essa daí, ó, e uma parte lateral, que começa lá do vértice aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, no topo, estão vendo? E vai até a base, formando uma superfície curva. O cone também rola, mas de um jeitinho diferente. Como só tem uma base e uma ponta no alto, o cone costuma girar de lado, fazendo um movimento circular. Igual quando uma casquinha de sorvete rola pela mesa. E aí? E agora? Chegando aí, ó. E a esfera? Essa é especial. Ela é toda arredondada, sem base, sem arestas, sem vértice, sem nenhuma parte reta. Por isso, ela pode rolar em qualquer direção. Olha aí. As partes que formam cada corpo redondo explicam direitinho como e por que eles se movimentam de jeitos diferentes. E isso faz toda a diferença na hora de escolher a peça certa para cada brinquedo da nossa fábrica. Agora que a gente analisou direitinho o cilindro, o cone e a esfera, ficou bem mais fácil identificar aquelas peças mágicas que chegaram misturadas. Cada uma foi separada, classificada e colocada no brinquedo certo. Agora sim, ficou docinho, docinho. Tudo voltou ao seu lugar e a linha de montagem está a todo vapor. Mas espera aí, Pimpolhos, calma. Eu estou vendo aqui a nova coleção da fábrica. Os brinquedos foram criados para se mover de um jeito diferente, deslizando, girando e rolando de verdade. E para isso acontecer, os engenheiros descobriram que só as peças com superfícies curvas, como o cilindro, o cone e a esfera, são capazes de garantir esses movimentos incríveis. Opa, vocês estão ouvindo? Que barulho é esse? Vocês escutaram isso também? Parece que tem novidade chegando por aqui, hein? É um caminhão de entregas, grande, ó. Um carregamento novinho, cheio de peças da nova coleção de brinquedos chegando na fábrica. Será que vieram mais copos redondos para a nossa linha de montagem? Eu estou com expectativa, hein? Vocês também? Então bora lá acompanhar essa entrega e descobrir juntinhos. Vem comigo! E olha só, parece que algumas peças vieram desmontadas. Isso mesmo, Pimpolho. As esteiras aqui, ó, estão bagunçadas, gerando uma grande confusão. Mas calma, Pimpolhos, que a linda matemática vai nos ajudar. Quando um sólido geométrico aparece assim, com as partes separadinhas, temos uma planificação. É como se o sólido tivesse sido cuidadosamente desdobrado, mostrando todas as suas partes de uma vez só, tipo um molde pronto para montar. E veja só, Pimpolhos, quando isso acontece, dizemos que o sólido foi planificado, ou seja, está desmontado, para podermos enxergar todas as suas faces, isto é, as partes que o formam. Mas olha só, eu acho que está faltando alguma coisa aqui, está estranho. Opa, será que o manual está aqui? Aqui não está. Aqui nessa... Ó, e ela rola mesmo, né? Para todos os lados. Vai embora. Achei! Tá aqui, Pimpolhos. O guia da planificação dos copos redondos. Achei! E como um manual mágico para montar essas peças direitinho
vamos conferir juntinho o primeiro modelo. Se liga que ele vai aparecer na telinha. Então, ó, foco na telinha e esquece o carequinha. A primeira peça da lista é formada por 3 partes, pimpolhos. Um retângulo, que é a parte lateral, aquela parte que dá a volta no sólido. Belezinha então? Então vamos lá. 2 círculos, estão vendo aí? Percebam que eles são do mesmo tamanho, que são as bases. Seguindo o manual direitinho, encaixando tudo certinho, tchan! Como uma mágica, a gente forma um cilindro. Viu que divertido? Então, pimpolhos, fica ligado aí, hein? Se aparecer essas 3 partes, com 2 círculos e um retângulo, organizadas de modo que o retângulo esteja entre eles, com seus lados maiores encostando exatamente na borda dos círculos, pode ter certeza, é a planificação de um cilindro, pimpolhos. Pimpolhos, agora que entendemos como montar e desmontar um cilindro, bora seguir no manual e ver qual é o próximo corpo redondo que precisa de ajuda na montagem. E olha só, dessa vez são 2 partes só. Tô vendo aí? Então dá um zoom aí, ó. E esse aqui, ó, esse aí é um setor circular. Ele parece uma fatia de pizza, não é verdade? Essa parte vai formar a lateral curva. E esse aí é um círculo, que representa a base desse sólido. Achou essas partes aí na esteira? Estão vendo? Aí, ó, pronto. Então, já pode ir montando. Pronto, tá aí. Agora temos o cone. Que legal, hein? Ei, mas espera, calma. Ué, cadê a planificação da esfera? Não tá, que não tá. Será que eu guardei no cabelo? Não. Acho que ela ficou de fora de propósito. E eu vou te contar o porquê. A esfera não tem base, não tem vértice, nem nenhuma parte reta. Então, não tem como abrir a sua superfície igual a dos outros sólidos. Pimpolhos, se você tentar desdobrar uma bola, por exemplo, ela perde totalmente a sua forma. Por isso, a esfera não tem planificação. Então não tente desdobrar a bola em casa não, hein? Ela chega assim, ó, prontinha para brilhar nos brinquedos, que precisam de movimento livre, como se fosse uma bolinha de gude, correndo solta pela fábrica. Então, anota aí, ó. A planificação do cilindro é formada por 2 círculos e posicionado entre eles um retângulo, de modo que seus lados maiores encostem exatamente nas bordas de cada círculo. Tá prestando atenção, pimpolhos? Foca aqui, ó. O cone, quando é planificado, vira um setor circular e um círculo. E a esfera não tem planificação, viu? Agora que a gente entendeu como cada peça mágica funciona e quais são as suas planificações, somos verdadeiros especialistas em figuras espaciais. Missão cumprida! E olha só que legal, pimpolhos! A gente arrasou na linha de montagem e ficou tudo chuchu beleza, não é verdade? Hoje aprendemos a identificar os corpos redondos. Fala para mim quais são. Fala aí. Fala mais alto. Ó. É o cilindro, o cone e a esfera. E vimos como cada um tem formas e partes diferentes. Também aprendemos o que é a planificação, que é o jeito que a matemática usa para mostrar os sólidos desmontados, com todas as partes visíveis, como no molde. Agora, está na hora de colocar esse conhecimento em prática. Vamos então resolver uma questão modelo juntinhos? Vamos lá então! E olha só, pimpolhos, essa questão fala assim, ó. Durante a produção de novos brinquedos na fábrica mágica, os engenheiros estavam estudando a planificação de algumas peças. Uma dessas planificações apresentava 2 círculos iguais, um retângulo que liga os 2 círculos. Sabendo disso, a figura tridimensional formada por essa planificação foi utilizada para criar o corpo
de um robô mágico. Qual figura foi usada para isso? A, B, C ou D? Vamos lá? Vamos lá, bepolhos! Para resolvermos essa questão, precisamos analisar com atenção as características da planificação apresentada no enunciado. Lembrando que a planificação é uma forma de representar um sólido geométrico, como se ele tivesse desmontado e esticado sobre uma superfície plana. Na planificação da peça descrita, temos dois círculos iguais e um retângulo que liga esses círculos. Essas partes já nos indicam qual é o sólido geométrico, não é verdade? Que está sendo representado. Ficou docinho, docinho, porque estamos falando de um cilindro que é formado por duas bases circulares iguais, que aparecem como os dois círculos na planificação, e aqui uma superfície lateral curva, que, quando desmontada, se transforma exatamente em um retângulo. Portanto, a figura tridimensional utilizada para construir o corpo do robô foi o cilindro. Fala para mim, quem foi que disse isso? C de carequinha, isso mesmo. Agora que já sabemos montar diferentes tipos de brinquedos com as figuras espaciais, que tal pôr em prática o que aprendemos? Chegou a hora mais docinha do que açúcar no mamão. Vamos praticar! Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Hoje a dica é sobre sólidos geométricos. Os corpos redondos são sólidos com superfícies curvas, como o cilindro, o cone e a esfera. Cada um tem suas próprias características. O cilindro tem duas bases, o cone apenas uma base e um vértice, e a esfera não tem base nem vértice. E tem mais, o cilindro e o cone podem ser planificados, a esfera não. Curtam a dica, até a próxima! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Durante a construção de um brinquedo especial na fábrica mágica, os engenheiros precisavam escolher duas peças. Após analisarem, associaram as peças às seguintes figuras. Peça 1 possui uma base circular e um vértice. Peça 2 é totalmente curva, sem faces planas. Quais são, respectivamente, as figuras correspondentes à peça 1 e à peça 2? Será que é a letra A, letra B, C ou atrasada a letra D? Vamos descobrir? Mas primeiro eu vou chamar aqui o cronômetro. Pronto, chegou! E ó, eu tirei o capacete porque estava assanhando o meu cabelo. Agora eu vou ter que ir ali arrumar e volto já. Pronto, voltei, cabelo arrumado e pronto para resolver a questão. E para resolvermos essa questão, precisamos analisar as características de cada peça descrita e relacioná-las
com os sólidos geométricos que conhecemos. Bora fazer isso? Bom, a peça 1 possui uma base circular e um vértice. Ok. Essas características correspondem exatamente a quem? Fala para mim. Isso, ao cone, que é um corpo redondo formado por uma base circular e uma superfície curva que se une em um único ponto, o vértice, localizado na parte superior. E aí agora vamos para a peça 2, vamos lá? A peça 2 é totalmente curva, sem faces planas. Essas características são exclusivas da esfera, que é um único sólido formado por uma superfície totalmente curva, sem vértice, sem arestas ou faces planas. Portanto, as figuras correspondentes à peça 1 e 2 são, respectivamente, cone e esfera. E quem disse isso foi a letra B. Marca aí para mim. Que bacana, hein? E aí, tá se divertindo? Então vamos continuar, ó, porque na fábrica de brinquedos, 2 moldes foram deixados sobre a bancada para análise. Aí nós vimos o molde A, que possui 2 bases circulares e uma superfície curva ligando essas bases. O molde B tem apenas uma base circular e, ao planificá-lo, resulta em um setor circular e um círculo. Com base nessas descrições, qual é a correspondência correta para cada molde? Aí nós temos a letra A, B, C e atrasada a letra D. Vamos descobrir? Mas calma, calma que o meu cronômetro está chegando ainda. Pronto, chegou. E é isso aí, pimpolhos. Ó, enquanto os engenheiros colocam as engrenagens aí para funcionar, eu vou ali fazer umas tranças no cabelo e volto já. Voltei, pimpolhos! E aí, gostaram do penteado? E aí, gostaram da questão? Então vamos gostar ainda mais da resolução, porque para resolvermos essa questão, precisamos analisar a descrição de cada um dos moldes apresentados no enunciado. O molde A possui 2 bases circulares e uma superfície curva ligando essas bases. Essas são exatamente as características do cilindro, que é um corpo redondo cuja planificação resulta em 2 círculos, que representam as bases, e um retângulo, que representa a parte lateral desse sólido. Já o molde B tem apenas uma base circular, e ao ser planificado, forma um setor circular e um círculo. Essa descrição corresponde a um cone, que é outro corpo redondo, que ao ser planificado, origina exatamente em 2 figuras. Um círculo, representando a base, e um setor circular, que representa a parte lateral aberta. Portanto, com base nessas descrições, a correspondência correta, que deixa tudo, ó, docinho, docinho, é o molde quê? A, que é cilindro, molde B, que é o cone. A sua alternativa correta é a letra A. Marca a letra A aí para mim, pimpolhos! Na fábrica de brinquedos, 3 peças mágicas estavam sobre a bancada dos engenheiros. A primeira peça tem uma única base circular e termina em um vértice. A segunda peça é toda curva, sem base nem vértice. A terceira tem 2 bases circulares e uma superfície lateral curva. Ao analisar as características dessas formas, podemos afirmar
que elas representam respectivamente. Já chegou chegando a letra A, mas a B e a C discordou e a última, a atrasada letra D. Qual delas é a letra correta? Vamos descobrir? Mas calma, calma, que eu estou trazendo aqui o cronômetro e dessa vez eu vou ter que realmente arrumar o meu cabelo e fazer uma trança. Tá tudo bagunçado. Volto já, pimpolhos! Botei, pimpolhos! Gostou? Agora sim, o cabelo está arrumado e vamos que vamos! Porque para resolvermos essa questão, precisamos analisar com atenção as características das três peças descritas no enunciado e relacioná-las com as suas respectivas figuras tridimensionais. Bora fazer isso? Bom, a primeira peça tem uma única base circular e termina em um vértice, ok? Até aí? Então vamos lá. Ó. Essas características correspondem a quem? Deixa eu pensar aqui. Com o meu cabelão. A um cone, isso mesmo! Que é um corpo redondo cuja planificação inclui um círculo representando a base e um setor circular que representa a parte lateral desse sólido. A segunda peça é totalmente curva, sem base e sem vértice. Olha aí, já está docinho, docinho, né? Essa é uma característica da esfera, um corpo redondo que não possui base, nem qualquer ponto vértice, nem aresta ou faces, sendo um único sólido com essa forma completamente curva e arredondada. Então vamos lá e vamos para a terceira, que a terceira peça tem duas bases circulares e uma superfície lateral curva. Essas características definem o cilindro, outro corpo redondo cuja planificação resulta em dois círculos, que representam as bases, e um retângulo, que representa a parte lateral desse sólido. Portanto, podemos afirmar que as figuras representadas são, respectivamente, acompanha comigo, um cone, uma esfera e um cilindro. Sendo assim, a alternativa correta foi ela, a atrasada, letra D. É isso mesmo, pimpolho. Então vamos lá, pimpolhos, porque hoje nós aprendemos sobre as figuras geométricas e como montá-las. Mas não vamos parar por aqui. Eu vou estar esperando vocês na próxima aula para montarmos ainda mais os nossos conhecimentos e montar algumas tranças a mais no meu cabelo. Até lá! Fui!